Também reduzir os tempos como um todo, né, das atividades setup. Então a gente vai ver todas as atividades são executadas e reduzir tempo. Como? Trabalhando com engate rápido, encaixes mais rápidos, guias, chanfros para referência, deixar as chaves mais próximas, ter lá os procedimentos de montagem e desmontagem ali bem simples, com figuras, fotos, enfim, padronizar materiais, né, parafusos, chaves e trabalhos desse tipo que a gente vai, claro, cada caso é um caso, mas coisas desse tipo que a gente vai avaliando. Outro ponto também aqui nessa fase é a gente pensar no conceito do nivelamento de produção. Qual que é o conceito de nivelamento de produção? Que está ligado à flexibilidade. É a gente pensar num intervalo de tempo, a gente produzir vários produtos de maneira que a gente não dependa de muito tempo fabricando o mesmo produto. Nessa ilustração, que é só um exemplo claro, mas eu tenho que fazer o produto A, B e C. Um nivelamento semanal, um exemplo seria aqui, por causa das quantidades que eu tenho da demanda, por exemplo, segunda e terça eu faço só o produto A, na quarta eu faço o produto B e na quinta e na sexta eu faço o produto C. Então aqui eu teria um nivelamento semanal. Ou seja, dentro de uma semana eu estou fazendo esses 3 produtos. O conceito de nivelamento é a gente, dentro desse intervalo de tempo, a gente fazer quantidades menores e de mais produtos. Então aqui nessa ilustração, se eu fizesse na segunda-feira um pouquinho do A, um pouco do B, um pouco do C, nas proporções, né, porque eu não tenho as quantidades iguais, depois na terça também, mais um pouco do A, do B e do C, e assim faço a semana inteira, o que isso pode me ajudar? Se lá para terça-feira algum cliente muda o programa, eu tenho alguma coisa para entregar para ele. Certo? Ou depende de como isso está sincronizado, até eu já entreguei, mas eu tenho alguma coisa para entregar para ele. Ao passo que se tiver aqui, imagina que isso aqui é de um mesmo cliente, ele quer o produto A, B e o C, esse é o mix dele, vamos supor. Aí chega aqui lá na terça-feira, ele fala assim, eu não preciso do A não, essa semana eu estou precisando do C, você tem um pouco de C aí? Você vai falar, não tenho porque eu só fiz o A. Eu tenho um monte de A para te entregar. Não, mas agora deu lá o cliente dele, por exemplo, não quer mais o A ou deu algum problema, ele precisa do C. Você não vai ter para entregar. Nesta configuração, chegasse lá para terça-feira, eu teria um pouco do B ou do C para entregar para ele. Ok? Aí, mas não pode não ser a quantidade que ele quer. Sim, mas alguma coisa eu tenho para fornecer. Então esse é o conceito, mais uma vez, aqui nós estamos discutindo o conceito, né? E aí tem que adaptar para cada caso, mas o conceito seria esse. Quanto menor esse lote, que eu conseguir fazer sempre, né? Para fazer um pouquinho de cada, mais flexível a minha produção é. E para isso acontecer, eu preciso ter setups rápidos, eu preciso ter algum tipo de preparação lá na minha produção para que eu consiga conviver com esses lotes pequenos. Né? Então a ideia aqui é que eu tenha a capacidade de fazer lotes pequenos, pequenas quantidades, sem grandes problemas, né? sem ter perdas no processo. Então por isso que ele tem que trabalhar essas ferramentas todas que nós estamos vendo aqui. Mas o conceito do nivelamento é esse daí. E para nivelar a produção, o que nós temos que pensar em fazer ou discutir? Realizar todas as atividades dentro do intervalo de tempo. Quanto menor esse intervalo de tempo, maior o grau de nivelamento. Maior grau de nivelamento significa a capacidade de fazer pequenos lotes, então mais agilidade, mais flexibilidade e necessidades de pessoas multifuncionais. O próprio conceito da célula já mostrou isso. Para nivelar, aumente o conhecimento das pessoas, então precisamos dos colaboradores multifunção. Aumente a frequência de entregas, entenda e questione flutuações de demanda, agilize o tempo de resposta aos seus problemas. Flutuação de demanda. Quanto menor meu lote, eu vou sentir menos. Se eu conseguisse fazer um por um, pode mudar a demanda que for, que eu consigo sempre acompanhar a demanda. Né?
Então a gente vai procurar chegar o mais próximo disso. Aumentar a frequência de entrega. Também eu tenho implicações, né? Depende do que nós estamos falando dessas entregas, eu tenho frete e alguns outros custos. Então eu tenho que compensar esses custos de alguma forma, né? A própria história das entregas ou dos fretes, eu tenho que começar a pensar em Milk Run, outros sistemas aqui que não vamos comentar nesta nossa sequência, ok? Mas assim, lembrando que isso aqui são os conceitos, né? E aí eu tenho que ver como trabalhar com esses conceitos para ter esses ganhos. E aí eu tenho que ficar controlando ganhos e eventuais perdas que eu posso ter com a forma que nós vamos implementar tudo isso. Mas tem que pensar nestes conceitos. Benefícios do nivelamento. Redução do lead time, já vimos que isso é importante, tem impacto direto nos custos operacionais. Maior flexibilidade de resposta ao cliente, então a gente vai sentir menos mudanças dos clientes. Vai ficar sempre mais próximo da demanda real. Mudanças de demanda deixam de ser catastróficas, porque eu posso ir ajustando durante o próprio dia, dependendo do meu grau de nivelamento, né? E aqui só para ilustrar, né, naquele que já tinha o quadrinho lá atrás, mas depende do mix que eu tenho dos produtos. De uma forma mais convencional, a gente pega, o que você tem para produzir? Ó? Então faz tudo do A, depois faz tudo do P, do C, tal, e vai entregando. O conceito do nivelamento seria de todo dia, aqui seria segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todo dia fazendo um pouquinho de cada, e mantendo as proporções, né? Vou fazer mais daquele que tem mais demanda e assim por diante. Mas eu teria aqui uma produção muito mais equilibrada do que esta aqui. E uma utilização também dos recursos mais utilizados, mais bem utilizados, né? Aqui tem um exemplo do Rejunca Box. Isso a gente muitas vezes faz junto com o quadro de Kanban. Então a gente põe, por exemplo, a cada hora ou a cada 15 minutos, a cada horário, né, quais são os produtos que eu tenho que fazer. Então no próprio quadro Kanban, a gente já pode deixar previsto aqui uma sinalização de quais os produtos que devem ser feitos. Nesse caso aqui está a cada 20 minutos. Né? Às 7 horas tem que fazer isso aqui. Às 7h20 tem já aqui minha programação. 7h40 é minha programação. Depois às 8 e assim vai. E tem quadros de Kanban que a gente já faz junto com esse Rejunca Box. Esse quadro de Kanban, aquela hora eu comentei um pouco essa parte das cores, mas esta parte aqui em cima é onde tem esses horários e essas indicações ou esses Kanbans que tem aqui é para dizer a programação que eu tenho que fazer. E por que em cartões? Porque aí eu posso ir ajustando conforme a necessidade. Então, no próprio sinalizador do quadro Kanban, a gente pode montar o Kanban com o Rejunca Box aqui, com esta indicação da programação hora a hora, tal. Claro, isso tem que estar tudo sincronizado com demanda, sincronizado com vendas, mas é possível a gente montar e afinar isto. E mais uma vez, estes quadros servem para a produção se autogerenciar. Eu não preciso outra área, lá um PCP, por exemplo, vir dizer o que eu tenho que fazer. Eu consigo me orientar por estes quadros Kanbans e com o Rejunca Box ainda ele fica mais afinado, ele fica mais completo em termos aí de informações.